E aí, povo, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui vai ser para fazer correção do livro, da atividade do livro, porque eu não tô sabendo se vocês têm respondido, se vocês têm respondido certo, se vocês têm tido dúvidas. Então eu vou começar lá pela página 44, ok? Então eu vou olhando as perguntas e vou colocando algumas informações aqui pra gente poder saber. É o seguinte, pessoal, lá na página 44 começa falando sobre movimento e aí ele vem com um exemplo. Tem um carrinho de Lucas e Juliano na montanha-russa. Aí pergunta para você colocar se ele está em movimento ou em repouso. Então, olha só, Juliano e Lucas no carrinho, em relação à torre, eles estão em movimento ou repouso? Quem respondeu movimento está certíssimo. Então, eu vou escrever aqui, ó, movimento, ok? Deixa eu ver se o lápis está saindo aqui. Ah, tá saindo sim, tá beleza. Então é o seguinte, em relação à torre, o carrinho está em movimento, ele está passando por ali. Agora, em relação ao chão, o carrinho, ele já está em movimento ou está em repouso? E aí, pessoal? Está em repouso. Então, em relação ao chão, o carrinho está em repouso, ok? Aí, segue a sequência. Lucas e Juliano, que se encontram no interior do carrinho, estão em movimento ou repouso em relação à torre? Pensa só, eles estão dentro do carrinho, ok? E aí, em relação à torre, eles estão se movimentando ou eles estão parados? Eles estão se movimentando. Então, no interior do carrinho, eles estão em movimento, ok? E aí, depois vem, mas em relação um ao outro, Juliano sentadinho do ladinho de Lucas, eles estão em movimento ou em repouso? Quem respondeu repouso, respondeu corretamente, beleza? Então, olha só, toda vez que eu falar de movimento ou repouso, eu tenho que usar um referencial. E aí, na número 1, depois embaixo, pede para você citar atividades que você realiza em seu cotidiano em que há movimento e outras que não há movimento. Por exemplo, a gente está em repouso em relação à Terra que está girando. Ou quando a gente está andando de ônibus, por exemplo, a gente está em repouso em relação ao nosso colega que está do lado, mas está em movimento em relação às pessoas que estão na rua. Então, essa é a primeira ideia. Lá no número 3 está falando assim, ó, na situação apresentada a seguir, existem 2 pessoas dentro do carro em movimento e 2 aguardando para atravessar a rua. E aí pergunta, podemos afirmar que Pedro está em movimento em relação a todos os referenciais? Então, olha só, pessoal, dá uma olhadinha aqui na figura, ó. Essa aqui é a figura. Tem a galerinha aqui, que é a Cristina e a Paula, e Pedro que está dentro desse carro. O carro está em movimento. Ele está a pergunta é, ele está em movimento em relação a todos os referenciais? Por mais que o carro esteja se movimentando e ele esteja em movimento em relação a Cristina, em relação a Paula, em relação aos prédios, ele está em repouso quando se refere ao motorista do carro. Ambos estão dentro do carro e ambos estão parados dentro do carro. Quem está se movendo, na verdade, é o carro. Então, a resposta aqui, nesse caso de Pedro, é não. Ele está em movimento em relação ao motorista. Ele está em movimento em relação ao motorista, ok? Acho que essa parte é bem tranquila. Aí a gente vai dando pause aí no vídeo para vocês acompanharem. A gente vai para a outra pergunta. A lousa está em movimento ou em repouso em relação aos planetas da galáxia? E aí, pessoal? Os planetas estão se movendo, tá todo mundo se movendo, então ela vai estar em movimento. É sempre em relação ao seu referencial, beleza? E aí, ó, desenha a imagem ao lado da trajetória que o planeta Terra descreve em relação ao Sol e à Lua e em torno da Terra. Então você vai fazer lá o seu desenhinho, aqui já tá, vou aproveitar o livro, ó, tem um desenhinho do Sol, a Terra e a Lua girando em relação a isso tudo aqui. E aí, pessoal, é o seguinte, qual é o formato da trajetória? Você vai fazer... Não é bem um círculo perfeito não, tá? O nome disso é uma elipse. Repara que ele vai lá na pontinha e volta. E olha só, repara essa região aqui, ó. Ela não é um círculo perfeito, então ela é uma elipse, ok? Tranquilo?